Falando de morfologia, né, as bactérias elas vão apresentar aí estruturas diferentes, de formatos diferentes. Então, nós temos bactérias que vão apresentar o formato esférico, no qual a gente chama de cocos, tá? Nós temos também bactérias que vão apresentar formato de bastão ou bastonetes, né, como a gente também pode chamar. Existem as bactérias que vão apresentar o formato em espiral, que aí no caso a gente denomina como espirilo, tá? E também existe aqui as bactérias que podem, né, apresentar um formato de vírgula, já que esse tipo de bactéria, tá? Vale ressaltar aqui que dentre todos esses é o único que não tem aí a capacidade de formar colônia, tá? De se associar, de se unir a outros seres de mesmo formato. Então, os cocos, eles podem se unir e formar aí, né, uma colônia de estafilococos, vários cocos juntos no formato de um cacho de uva, pode formar o que a gente chama aí de estafilococos. Vários cocos unidos em formato de colar de pérola, né, formando aí um círculozinho. Nós podemos classificar como os estreptococos. Aí existem também os bastões, tá? As bactérias em formato de bastão que podem se unir também em formato de colar, todas enfileiradas, onde a gente também pode classificar como os streptobacilos. E existem também, né, um conjunto de espirilo, na qual nós podemos denominar de espiroqueta, ok? Mas os vibriões, que são as bactérias em formato de vírgula, elas não sofrem aí associação, união com outras bactérias para produzir colônias. Falando de reprodução, as bactérias elas podem se reproduzir de duas formas, tá? Tanto a reprodução, elas podem tanto realizar a reprodução assexuada como a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, né, um processo que ocorre de forma bem rápida, na qual uma bactéria, ela aumenta, né, sofre um aumento da sua estrutura, do seu material genético, e aí ela sofre praticamente uma citocinese, que é o que a gente chama de divisão, né, da estrutura celular. Então ela se fragmenta ao meio e tudo que havia naquela bactéria anterior é distribuído de forma igual para as duas. Então, vão se gerar duas bactérias a partir de uma só. E aí a gente classifica essas bactérias como sendo clones, né? Porque elas vão ser idênticas, tá? Tal qual a que originou as duas. Esse processo nós damos o nome de bipartição, de divisão binária, ou também podemos classificar como uma cisparidade, tá certo? Em seguida, nós temos aqui a reprodução sexuada, onde ela pode ocorrer de três formas diferentes, né? Nós temos aqui o caso da conjugação, a transformação e a transdução. Vamos analisar, né, o procedimento que ocorre em cada uma delas de forma detalhada. Olha só, o processo de reprodução conjugada, basicamente, né, vai haver ali duas bactérias, tá? Que vão fazer um contato ali, vão ter um momento de relação. E aí existe uma estrutura presente nas bactérias, na qual nós chamamos de fímbrias, ou também podemos denominar de pile. Então essas estruturas, elas se conectam de uma bactéria com a outra, né? Que no caso a gente vai chamar de bactéria doadora, que é a que vai estar fornecendo o material genético, e a bactéria receptora, a qual vai estar recebendo esse material genético e, consequentemente, vai estar sofrendo ali uma mutação, né? Uma alteração do seu material genético, ok? Então, a conjugação, ela ocorre dessa forma. São duas bactérias que se unem, uma fornece o seu material genético e a outra vai receber e sofrer aí uma mutação, uma alteração. Esse processo vai acontecer aí por meio da estrutura das fímbrias, que também podemos chamar de pile, tá certo? O processo de transformação, ele ocorre da seguinte forma, tá? Uma bactéria que praticamente está morta ali no ambiente, foi identificada morta, e uma outra bactéria viva, né, consegue ali se aproximar e por meio das fímbrias, ela absorve o material genético daquela bactéria que foi encontrada ali morta no ambiente.
certo? Então, aí vai ocorrer uma relação entre uma bactéria morta e uma bactéria viva, tá? A bactéria está morta, mas o seu material genético está presente lá. Então, a outra vem e absorve, suga esse material genético através das fímbrias ou pile também. No processo de reprodução por transdução, nós vamos ter aqui um vírus, né, na qual nós comentamos até na aula passada, um vírus que parasita bactérias, que nós chamamos de bacteriófago ou fago, tá? E esse vírus, ele vai justamente o quê? Sofrer uma adesão, né, e penetrar o seu material genético na bactéria. Ele vai injetar o seu material genético na bactéria. Com isso, a bactéria tem o seu material genético modificado, tá? Então, percebam que em todos os 3 processos, o material genético da bactéria que vai estar recebendo, tá? Esse DNA de outra, ela vai estar sofrendo uma alteração, na qual essa alteração promove aí uma variabilidade genética, tá? Um maior nível de característica, tá? Uma maior concentração de genes que pode proporcionar aí uma resistência maior ao ambiente. Por isso que a gente acaba falando, né, de mutação. Então, consequentemente, todos os 3 processos vai fornecer aí uma variabilidade genética, uma variação de material genético, de mistura de DNA de uma bactéria com outra, de uma bactéria com um vírus, tá? Então, aqui nós temos 2 bactérias, uma doadora e uma receptora. Aqui nós temos uma bactéria viva e uma morta, na qual a viva vai absorver o material genético da bactéria morta. E aqui a gente tem um processo na qual vai acontecer com o vírus, né? Injetando aí o seu material genético na bactéria. Ok? Então, essa foi a primeira parte do assunto da nossa aula de hoje, tá? Espero que tenha ficado compreendido todos esses pontos, as características, né? A forma de nutrição, os formatos, as colônias que podem ocorrer, né? De estruturas diferentes aí de bactérias e as formas de reprodução que foi, né, apresentada aqui, tá certo? Agora nós vamos dar uma estudada sobre a estrutura, né, de fato das bactérias. Quais são as partes que compõem a estrutura celular desse organismo vivo.